Bom, é um pouquinho diferente de uma vida de um cidadão, vamos dizer assim, normal, né? Vamos dizer assim. É, porque agora não é um cidadão da terra, vai ser um cidadão do É. céu. Então, agora você tem que começar a se entregar. Entregar os seus desejos, entregar os seus sonhos, entregar sua vida por completo, os seus sentimentos, tudo colocar na mão de Cristo. E aí você tem uma vida de oração, você tem uma vida de leitura, uma vida de buscar, de se apartar de muitas pessoas e de se aproximar de outras, se apartar daquelas que não te edifica e se Sim. ajuntar com aquelas que edifica. O seu tratamento tem que ser diferente, a sua postura nos lugares. Então, tipo, muda muita coisa. Mas nada que a gente não possa. Que não consiga. Sim, Que não consiga. sim, É uma nova reeducação. sim. É uma nova pessoa, totalmente. Tem a palavra, metanoia? Que é mudança de pensamento, né? Em grego, metanoia. Sim. Você vai ser reeducado com os padrões do céu. Isso, exatamente. Não significa que não peca. Uma pessoa que entrega a vida pra Cristo nunca mais vai pecar. Não, peca sim. Ela peca. Sim. Só que ela tem poderes e força pra não ser mais Pra escravo lutar do... contra isso. Pra lutar contra o pecado. Sim, exatamente. Que antigamente, por exemplo, já teve situações depois que você entregou a vida pra Cristo que vieram pra te entristecer, Já, mas você teve forças. mas eu tive, tipo, agora eu sou diferente. Eu não sou mais a mesma gente que se entrega pro sentimento de tristeza. Agora eu tenho um Cristo, uai. Ele habita em mim, ele é a minha felicidade. Então não é isso que vai me abater. Ok, nossa. Aí eu não, tipo, segui firme. Tava lá. Sim, exatamente. Porque é isso que Jesus dá, né? Essa força. Eu acho que é 1 Pedro 3, se eu não me engano. Não, 1 Pedro 1, que diz que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então podemos Sim. viver o divino poder de Deus. A gente pode viver. E quais são os planos da Maiara? A Maiara agora com 18 anos. A Maiara agora cidadã do céu. Quais são os teus sonhos, os teus objetivos, tanto com Cristo, quanto na sociedade brasileira, quanto no seu futuro? Eu sei que você vai ter planos e sonhos que ainda vão... Sim. Você vai conceber, né? Mas, pelo menos hoje, quais são os seus planos? Com Deus, com Cristo? Onde você quer chegar? Hoje eu acho que o meu maior objetivo é estar mais próxima de Cristo. Eu acho que os meus sonhos e objetivos não são nada comparado que os quais ele tem pra mim. Sim. São pequenos, tipo, eu quero, sei lá, ter uma casa. Poxa vida, ele pode me dar uma mansão, não só uma casa. Casinha aqui no Capão Redondo. Ele pode me dar uma mansão. Sim. Então, tipo, eu entreguei os meus sonhos tudo nas mãos dele e eu sei que ele vai fazer o sobrenatural da minha vida. Então, eu tenho sonhos, sim, tipo, sei lá, ter uma casa, adquirir família, coisas que todo o cidadão tem, comum. Sim. Mas eu também sei que os planos dele é muito maior. Então, hoje, a minha meta mesmo é me aproximar muito mais dele, ter muito mais intimidade com Deus, viver muito mais experiências com ele. Eu acho que isso é a maior meta que um cristão, um ser humano, deve ter. Tipo, se aproximar mais de Cristo, daquele que deu a vida, né? Conhecer a pessoa do Espírito Santo, né? Sim. Qual é a sim. diferença entre... Você consegue distinguir a diferença entre ser usado pelo Espírito Santo e ter a habitação do Espírito Santo? Tem essa diferença? Porque você ser habitada pelo Espírito é diferente de você ser usado. Porque você pode ser usado e não ter a habitação dele dentro de você. Porque quando ele habita em você se sente completa. Você não sente mais falta de nada. Mas você pode estar sendo usado e você se sentir completa, como se estivesse faltando algo dentro de você. Então, acho que essa é a diferença. Você não se sente completa sendo usada. Você se sente completa, porque o Espírito tá te usando. Então, Sim. já é um Fica sinal. feliz, né? Aquela Sim. coisa. Mas é totalmente diferente dele habitar dentro de você. É algo Fazer morada, surreal. Sim. Tudo pra você ficar melhor. Você tem outra visão, assim, da vida. Sim. Você não conheceu o Evangelho de Cristo por nenhuma outra denominação, apenas pela Não. IMAI. Não. É a primeira. Igreja Ministério da Adoração por Excelência. Sim. Mas você anda, você estuda, você sai, você tem curso e vai, você anda. Sim. Qual é a falta da juventude hoje? Como assim? O que falta na juventude cristã hoje?
Você é uma pessoa que roda o mundo, certo? Porque você tem um celular na mão. Quem tem um celular na sim. mão, roda o mundo. Sim, sim. Você sente alguma falta da juventude cristã? Eu não estou falando da juventude cívica apenas. Sim. Eu estou falando da juventude cristã. É uma coisa para o nicho de igreja. A pergunta é, o que falta para a juventude? Bom, como eu era uma jovem que já vivia o mundo, tipo, eu já bebi, eu já fumei. Já fumou? Já fumei. Então, o que eu acho que falta é mais, tipo, vontade de viver. Porque eu já vivi no mundo que eu não queria viver. Então, eu sei, tipo, de longe, quando uma pessoa tá... Não quero viver. Sabe? Tipo... E é como o senhor disse, né? Eu ando pelo mundo, assim. Eu vou para muitos lugares. Então, eu vejo diferença de pessoas cristãs e de pessoas não cristãs. Ou de pessoas que se denominam, que diz, Sim. né? Denominam cristãs, jovens, que Sim. se denominam cristãs, mas vivem costumes do mundo. Então, tem muitas categorias por este mundo que a gente passeia. Então, eu acho que o que precisa é essa vontade de viver, mas viver em Cristo. Porque não adianta você viver estando na presença e conhecendo a verdade, mas no fundo está sendo guiado pelos costumes do mundo. Então, você só está carregando o nome de cristão, mas você não está sendo um cristão. Você não está sendo de fato Sim. um cristão. Eu fiz essa pergunta para você porque eu também vejo, não sei se você também tem essa sensação, que falta não só na juventude, mas a juventude cristã hoje experimenta pouco. Eu não estou dizendo que ela não experimenta, mas o mundo que a gente vê através disso aqui, né? Que não é o mundo todo, porque tem muito mundo que não está aqui, né? Vamos se dizer assim. Tem muita pessoa que não é vista por esse mecanismo. Mas eu sinto falta de uma juventude que conhece a pessoa do Espírito Santo. Que se entrega totalmente. Para conhecer. Que fala assim, olha, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer faculdade, eu vou correr atrás disso, mas isso para mim não tem valor. Exato. A tua presença espiritual é o que eu mais quero. Jovens que, sabe, tipo, que madrugam. Não, tipo, como nós já fizemos, né? Assistindo o filme, mas que madrugam ali, eu vou jejuar, eu vou orar. Tenha oportunidade, porque, vamos supor, com 13, 14 anos, tudo bem, a cabeça é uma, mas você tem a oportunidade, porque você tem pão, você tem casa, você tem roupa, você tem tudo ali. Sem precisar sair, trabalhar, sem compromissos cívicos. De mão beijada, né? De mão beijada. Então, pensa, um Samuel. Samuel também teve essa vida de mão beijada. Mas o que Samuel estava? No templo. Pode ver que Deus começou a ter uma experiência com ele. Você está entendendo? Então, já é diferente um pouco de quem? De José. Quando você vai lá no José da Bíblia, José já tinha aquele dever de correr atrás dos irmãos, aonde seus irmãos estão. Foi lá no bairro, os irmãos não estão. Depois foi para uma outra terra, os irmãos estão lá na outra terra. De fazer serviço, de cuidar disso. Davi já tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas do pai. Já era diferente. Você tá entendendo? Sim. De Samuel que estava ali no templo. Tinha as funções do templo, mas já estava reservado para aquilo. Tem muito jovem que tem essa grande oportunidade, mas infelizmente não conhece a pessoa, a plenitude da pessoa do Espírito Santo. E isso não falta só na juventude, falta na igreja toda. Sim. Não estou aqui generalizando porque tem muitas pessoas que têm intimidade, conhecem a pessoa do Espírito Santo, mas tá faltando, que abrange toda a igreja. Para que impacta esse mundo, né? Para que cause uma revolução. Porque você coloca aí 12 homens, né? 12 apóstolos, revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. São 50 e poucos milhões de cristãos no Brasil. É impossível que não revolucione. Alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado. Sim. Tá entendendo? Você concorda que tem essa falta? Sim, concordo. Tá, e qual é o caminho, então, para que essa pessoa ela passe a conhecer mais a pessoa do Espírito Santo? Tem um caminho? Primeiro que tem que ser a vontade dela, né? Dela quem? Da pessoa. De conhecer o Espírito Santo. Sim, porque também você ir obrigado, é claro que ele se revela mesmo você indo obrigado.
Mas quando você tem a sua total vontade de estar, aí ele se derrama por completo. Então, acho que primeiro tem que ter a vontade e a disponibilidade da pessoa ir até Cristo. Eu acho que, tipo, pode ser na casa dele, no quarto dele, na congregação onde ele frequenta, aonde ele estiver e ele quiser, ele consegue. Eu acho que falta vontade deles, de cada um. Vontade de cada um. Então, começando pela vontade, precisa ter vontade. Qual é o próximo Sim. passo? De repente, uma colega assim pra você fala assim: olha, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo. Qual é o próximo passo? Você vai falar vontade. E o próximo é? Orar, Oração. jejuar, ler a palavra. Então, peraí. Vontade tem que ser de boa vontade. Você não pode Sim. só ir forçado. Ele pode se revelar forçado, como você disse. Sim. Mas vamos lá. Vamos lá. Vontade. Boa vontade. O próximo é? Orando. Oração. Oração. Sim. Depois você vai ler a palavra dele, né? Porque é ali que você vai conhecê-lo. Sim. Lendo a palavra dele, conhecer quem ele foi, conhecer as maravilhas dele e como você vai viver sendo um cristão. Sim. Porque é na palavra, é a palavra que nos instrui. Sim.